Efésios 5:18 diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Jesus, nós amamos a Tua palavra, e nessa noite tudo que ela está dizendo aqui vai se cumprir em nós. E nós vamos sair desse lugar com a nossa bateria recarregada para a segundona. Não vai ser segundona brava não, vai ser segundona abençoada. O mundo odeia segunda-feira, mas o Senhor vai operar os teus milagres na nossa vida segunda-feira. E se a gente está cheio do Senhor, não tem dia especial. Por isso nós te pedimos, fala conosco, esconde o teu servo atrás da cruz, para que não saiam palavras humanas, mas o Senhor fale conosco. Vou te contar uma história. Em janeiro de 1906, chegou à cidade de Los Angeles, vindo do Texas, um homem negro, cego de um olho, analfabeto, neto de escravos, e esse homem se chamava William Seymour. William Seymour saiu de Dallas, no Texas, e foi morar na Califórnia em janeiro de 1906. Quando ele chegou ali, ele era pastor, mas ele não tinha igreja, ovelhas. Então ele começou a evangelizar. E ele falou para um rapaz na rua assim, tal de Luiz, falou: Luiz, eu posso na sua casa orar? Ah, demorou, vamos embora. Então, na noite do dia 14 de abril de 1906, esse homem, neto de escravo, cego de um olho, foi até a casa do Luiz. Chegou lá, só tinha ele e o cara. Então foram fazer o culto. O pastor abriu a Bíblia e começou a falar. E com 3 minutos que o pastor estava falando, o Luiz endoidou. Deu uma doideira nele. E ele começou a falar uma língua doida. Uma metralhadora. E o pastor falou: meu Deus, que isso? Não estou entendendo o que está acontecendo. E o Luiz caía no chão, levantava, sapateava, rodava. E estava só os dois. Ele falou: legal. Quando ele acalmou, ele deu uma água para ele. Porque tem gente que é assim, ele está querendo acalmar o Espírito Santo, né? Então, calmou ele, falou: olha, eu tenho uma outra reunião na casa de uns irmãos aqui do lado, vamos lá comigo? Aí ele respondeu: vamos. E foi. Chegar lá na reunião, tinha 30 irmãos, num prédio, no 3º andar. Chegou lá na reunião, o pastor William, mesma coisa, um homem muito simples, gente. Há 104 anos atrás, não existia avivamento, não existia igreja pentecostal, não existia dom de línguas, não existia assim, não havia no mundo inteiro. As igrejas estavam, era a igreja Brastemp, igreja Prosdóximo, tudo gelada, tudo tradicional. O Espírito Santo e esse carpete aqui era a mesma coisa, não tinha lugar nenhum, não havia pentecostalismo. Tinha morrido isso no cristianismo há uns 300, 400 anos atrás, com o último avivamento, o grande avivamento que tinha acontecido no Nordeste dos Estados Unidos. E aí chegaram naquela casa e o pastor William abre a Bíblia e lê Atos, de 1 a 4. Atos capítulo 2, verso de 1 a 4. De repente estavam todos reunidos no mesmo lugar, e veio um vento, um barulho, e encheu a casa em que estavam sentados, e foram vistos sobre eles línguas. E o pastor William falou 3 minutos. Acho que o Espírito Santo não queria que ele pregasse muito nunca. Quando com 3 minutos, 7 irmãos endoidaram no meio do negócio. Começaram a pirar. E o Luiz entrou junto. E os outros 20 ficaram assim: aleluia. Você sabe que quem está querendo e não consegue fica do lado só de... Sabe o que aconteceu? Uma das meninas que foi batizada no Espírito Santo, analfabeta, neta de escravas também, sentou no piano velho que estava lá e tocou música clássica a noite toda. Os irmãos começaram a falar árabe, japonês, começaram a falar audivelmente, e os outros 20 entraram no forró junto também. E o fogo caiu, e deu 9 horas, 9h30, 10 horas,
Aí dá 10 horas, você sabe que 10 horas, né? Tem gente que fica endemoniada 10 horas. 10 horas o demônio pegou uns lá e foi lá na porta tirar satisfação. Mas caramba, eu estou querendo dormir. Quando bateu na porta, esse povo desaforado, né? Vamos tirar, vamos. Uns 3 vizinhos. Na hora que abriu a porta, eles fizeram assim. Começaram a confessar pecado na porta. Não conseguiram falar nada, ficaram chorando. E foi subindo os vizinhos. E os vizinhos não conseguiam nem chegar na porta, eles iam ficando na escada. Aquele monte de vizinho, ficando caído na escada, caído. Resumindo, às 9 horas da manhã, o culto ainda continuava. 12 horas depois. A rua ficou interditada. Porque a multidão de gente caída, de gente chorando, de gente babando, estava no meio da rua. O Los Angeles Times, jornal conceituado de Los Angeles, na época, dizia o seguinte, que as pessoas do outro lado da rua, que estavam atravessando a rua do outro lado, com a marmitinha na mão, indo trabalhar, caía no chão, confessando os pecados para a marmita. Marmita, eu sou um pecador. Chorando, sem saber de nada. Ninguém conseguia mais chegar lá dentro. E lá dentro, e o povo orando, e aquela loucura. E o culto então ali levou só 72 horas. 3 dias. Não parava. 3 dias. Sabe o que acabou com o culto? O assoalho da casa cedeu. Buf! Caiu todo mundo no apartamento de baixo. Aí os irmãos falaram, acho que Jesus está querendo que a gente para. Cedeu, caiu todo mundo no apartamento. Foi entrando gente. E o povo pulando, sapateando. E caiu todo mundo. Saíram dali e falaram assim, temos que continuar. Aí foram andando pelas ruas de Los Angeles e alugaram um prédio velho que tinha sido usado como material de construção, fábrica de material de construção, e depois tinha sido usado como depósito para animais. E ali um prédio de 2 andares na rua Azusa. E ali na rua Azusa aconteceu o maior avivamento da história moderna. O que aconteceu na rua Azusa, Lucinho? Eu te falo. Na rua Azusa, durante 3 anos, de 1906 a 1910, 1911, mais ou menos, deu um pouco mais de 3 anos, quase 4. Os cultos eram ininterruptos. Era culto de manhã, que não acabava, emendava com o da tarde, que não acabava, emendava com o da noite, que não acabava, e tinha vigília, e era 24 horas, e ninguém comandava nada. O pastor William arrumou um caixote maço de tomate, e ele sentava no caixote, e ele pôs um outro caixote de tomate vazio, e ele ficava com a cara dentro da caixa de tomate, orando, chorando, assim, de meia em meia hora, 1 hora em 1 hora, ele tirava a cara lá de dentro e falava assim, arrependei-vos! Enfiava a cara lá de dentro e ficava gemendo de novo. Os testemunhos eram espontâneos, as músicas eram espontâneas, ninguém orava para ninguém ser curado, todo mundo saía curado, era pilha de cadeira de roda, de muleta na porta, e ninguém dava moral para isso também não, porque a presença de Deus era tão forte, que não dava tempo de falar assim, você foi curado. Não, tinha coisa muito mais importante acontecendo, para prestar atenção num simples paralítico, coisa qualquer. No andar de cima, eles jogavam o povo que desaparecia do mapa. Tinha gente que chegava e e Jesus arrebatava o cara 3 dias, 4 dias, ele ia lá para Nárnia, lá não sei para onde Jesus levava. Pegava o cara e ele subiu com o corpo dele lá em cima e jogava ele lá, e ficava lá, gemendo. Às vezes quando descia lá de cima, lá, doidão. A história conta que milhares de habitantes de Los Angeles, não cristãos, quando dava a noite e olhavam por cima do prédio da rua Azusa, eles viam uma luz por cima do prédio. Tem a foto na internet dessa luz. Os repórteres ficaram loucos. E a coisa foi acontecendo. Sabe como começou a acontecer? Crente tudo enquanto a igreja de Los Angeles começou a ir lá. O que os pastores fizeram? Pau no William Seymour. Começaram a falar mal do homem. O homem só sabia ficar com a cara dentro da caixa de tomate. Ele até... posso te falar uma coisa? Sabe quando que o William foi batizado no Espírito Santo? Depois que quase toda a igreja dele já estava batizada. Ele foi batizado depois. Fofinho está aí, né, Fofinho? Um beijo, Fofinho está aí. Demorou. Fofinho é coisa linda de Deus. E aí, o que aconteceu? Esqueci, Fofinho. Não, o que aconteceu? Os pastores começaram a falar mal. E o Los Angeles Times e os jornais começaram a dizer assim, ai Jesus, que a gente mereça esse título um dia. Loucos na rua Azusa.
Ai. Mas você não é digno disso assim da noite pro dia, não, com essa cara de normal que você está aqui. Você acha que a gente merece esse título assim de bobeira, de graça, porque vem num culto 9 horas da noite? Nós ainda vamos ter que comer muita batata para provar para o Filho de Deus que a nossa loucura não é temporária. Para provar para Jesus que a gente não está aqui só porque é uma igreja legal que está transmitindo pela internet, pela TV. Nós ainda temos muito que caminhar para a gente merecer o título de alguém que perdeu o juízo pelo Filho de Deus. Mas os caras lá perderam. Ficaram loucos. A história conta que milhares de pessoas iam para o culto. E assim, os pastores ficaram com raiva, mas as outras igrejas não davam alimento espiritual. Eu vou te dizer uma coisa, olha, a gente não pode culpar ninguém. Quando não tem, uma frase que eu aprendi, o que mantém o boi no pasto não é a cerca, é o capim. Então, não adianta prender pessoas. Onde tiver um mover do Espírito Santo, as pessoas vão. Por quê? Porque estão cansadas de cerca. Elas não querem cerca, elas querem o poder de Deus. Eu quero o poder de Deus, você quer o poder de Deus? Então onde tiver esse poder, eu vou. Mas os pastores da época não gostaram e começaram a criticar o William. Sabe o que ele fez? Ele cantou a música assim: eu não tenho tempo para perder com ressentimentos, quando penso que Ele me ama. Começou a cantar isso e deu uma banana para o povo. Quando você se encher do Espírito Santo, um dos maiores sinais é que o povo vai deitar a borracha em você. E é muito ruim, porque se quem batesse em nós fosse gente não cristã, ai, era tão gostoso. Uma tortura do muçulmano, que coisa linda. Mas não é. Sabe quem vai criticar? É o crente vazio. Porque quando ele olha para você, ele vê em você tudo que ele já deveria ter e não tem, porque ele é um panaca. Por que eles mataram Jesus? Sabe por que mataram Jesus? Era tanta graça, tanta vida que tinha nele, que os fariseus falaram assim: então, duas opções, ou a gente mata esse homem, ou a gente fica igual a ele. É muito mais fácil matar. Então mataram ele. As pessoas iam para o culto na Rua Azusa. Quando chegava a 4 quarteirões, 3, não conseguiam mais andar. Milhares de pessoas ficaram 6 meses sem conseguir chegar no prédio. A mulher crente ia para o culto. Quando voltava em casa, o marido falava: como é que foi o culto? Ô meu bem, foi maravilhoso. O que o pastor falou? É o 8º culto que eu vou e eu não consigo chegar. Então quem ministrou na sua vida? Um meio-fio. Se eu tivesse 50 horas, eu ficava aqui 50 horas falando do que aconteceu na Rua Azusa. Vou te dar um resultado só desse avivamento, que aconteceu há 100 e poucos anos atrás. Mais de 600 milhões de pessoas no mundo hoje se intitulam pentecostais, fruto daquilo que aconteceu lá atrás. Você quer ver uma igreja que surgiu dali? Vou falar uma. É uma igreja que todos nós aqui devemos muito a ela, a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus surgiu ali na Rua Azusa. Um irmão maluco saiu lá de Los Angeles, veio para o Brasil. Chegou aqui no Brasil, orou com a irmã Celina de Albuquerque. Irmã Celina de Albuquerque era sapatinho de fogo, endoidou o cabeção e começou a Assembleia de Deus aqui no Brasil. Deixa eu te dizer uma coisa, olha para mim. Nós temos 2 opções nessa noite. Ou você vai para casa e escreve Rua Azusa e fica navegando no Google, lendo todos os detalhes da história e dizendo: ai, que gostoso. Diga comigo assim: quem vive de passado é museu. Ou você vive de saudosismo, e Eclesiastes capítulo 7 diz assim: não é sábio dizer como os dias passados foram melhores do que hoje. Ou você vai ser essa pessoa que vai ficar olhando a vida pelo retrovisor. Olha, não é sem razão que um retrovisor é 20 vezes menor do que o vidro da frente. Você sabe por que um retrovisor é 20 vezes menor do que o vidro da frente? É para você olhar para frente 20 vezes mais do que para trás. Mas não, a gente quer ir para frente olhando para o retrovisor. Ai, nessa época também, pastor, não devia ter internet, né? Aí devia ser tão maravilhoso. É mais fácil ser cheio de Espírito Santo em 1906. Não era mais fácil, não. Porque não tinha a Bíblia como nós temos tão fácil. Não tinha canal de televisão. Não tinha gente diante do trono. Não tinha pastores pregando no mundo inteiro, andando de avião, enchendo estádios. Não tinha nada. Era mais difícil
Era mais difícil, o mundo era travado, fechado. Hoje, eu não sei você, mas eu viajo muito. Quando eu chego a Belo Horizonte, que o avião vai entrando aqui, eu sinto um céu aberto para a gente adorar a Deus. Nós não podemos perder isso aqui em Belo Horizonte, não. Pessoas do Brasil inteiro me dizem assim: você é de BH? Ai, BH, assim, parece que qualquer hora eles vão colocar um muro em volta da cidade, vão escrever Igreja Batista de... É tudo crente. A imagem que o resto do Brasil tem de nós é essa. E às vezes você está aqui e não usufrui disso, e não se enche do Espírito de Deus, e não sabe aproveitar tudo que Deus está fazendo nessa cidade. Tem tanto pastor, tanto adorador. O Belo Horizonte, essa igreja, o Brasil aqui, vê esse lugar como referência de tudo. E às vezes você está aqui assim... Não tenho tempo para perder. Ou você vive de saudosismo, ou você revive tudo de novo. Um casal, quando se casa, tem duas opções: ou fica ali olhando um álbum de casamento. Meu bem, nessa época, hein? Eu não precisava nem daquela balinha azul. Oh, glória. Vamos dormir, vamos. Me dá umas meias aí que eu estou com frio no pé. Ai, meu Deus. Vou tomar um mingau. Meu Deus. Isso é coisa de velho. Cadê o edredom? Eu não estou esquentando, traz mais um. Aí fica 2 murundu de edredom assim, ó. Para acontecer alguma coisa tem que descer o anjo Rafael e pôr fogo no edredom. Aí o casal pode fazer isso e ficar olhando o álbum. Ou pega essa mulher, divide no cartão de 400 vezes uma ida para Caldas Novas e começa a se apaixonar de novo por ela, e vai passear e vai viver uma segunda lua de mel. É isso que Deus está convidando a gente para fazer nessa noite, para a gente viver Azusa de novo. Eu vou dizer uma coisa para você: o maior avivamento do mundo está para acontecer agora. Vai transformar o que aconteceu na rua Azusa num mero ensaio. E eu quero ser parte desse avivamento. Eu quero que você seja também. Eu tenho certeza que nessa noite você acha que você precisa de muitas coisas. Pastor, eu precisava tanto casar, pastor, meu Deus. Um jovem me disse um tempo atrás assim: com Deus me deito e logo durmo. Senhor, até quando? Eu não aguento mais dormir só com Deus. Então às vezes você está aqui querendo casar. Outros estão aqui assim: pastor de Jesus Cristo, eu preciso de um concurso. Passar num concurso desses estável, público, e ficar assim ganhando 10 mil pro resto da vida, de bobs, tranquilo. Vem no culto, trago meu dízimo, vou para o restaurante, pego meu carrinho, meu Porsche, vou para lá, vem para cá. 5 férias no ano, intercaladas. É isso que eu preciso. É legal, não é legal? É legal. Tem gente dizendo: o que eu preciso é uma roupa nova. O que eu preciso é um amigo novo. O que eu preciso é ir para o exterior. O que eu preciso... Eu vou te dizer, você pode até precisar realmente disso tudo, mas o que nós realmente precisamos dessa noite é de um reavivamento poderoso da parte de Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas que têm tudo isso que eu acabei de falar, elas se levantam amanhã de manhã e elas não têm esperança se não tiverem o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma coisa importante na caminhada cristã. Ele é tudo. No Velho Testamento, quem comandava o show da fé era o Pai. O Pai descia, abria o mar, fazia chover pão. No Novo Testamento, quem comandava o show era o Filho. O Filho chegou e caminhou com os homens, morou, dormiu, acordou, jogou bola com eles. Jesus lá no meio do povo. Mas hoje, quem comanda o show da fé é o Espírito Santo. Não é difícil andar com Jesus sem Ele, é impossível. E amanhã de manhã, quando as tentações vierem, e quando você levantar e receber um telefonema que você não quer receber amanhã, e amanhã quando os seus dilemas pessoais baterem na porta do seu coração, não vai fazer diferença a roupa que você veste, o carro que você dirige. Não vai fazer diferença nem mesmo seus amigos. Gente, tem coisa na vida que nem marido, nem mulher, nem pastor, ninguém pode. Olha, o Espírito Santo é a resposta de Deus para a gente, para tudo. Se Jesus fez tudo o que fez nessa vida no poder do Espírito Santo, eu vou viver na força do meu braço,
Eu, mané, idiota, burro que eu sou, vou agora levantar amanhã de manhã, vou sair igual o Clark Kent voando. Vou meter a cara no primeiro poste. Por quê? Não, eu sei. Aí começa. Aí, gente, o que tem de filósofo, essa cidade de Belo Horizonte, por causa das universidades, todo mundo tem aquela velha opinião formada sobre tudo. Universitário Belo Horizontino, o cara sabe tudo de tudo. Então, não, pastor, é que eu agradeço, mas de vida sentimental eu conheço, já namorei muito, entendeu? Eu não preciso do Espírito Santo, está tudo de boa, está tudo bem, né? Amanhã tem os dilemas financeiros. Não, de negócios eu entendo. Espírito Santo, por favor. Espírito Santo, por favor, não faça assim não. Cuida do Afeganistão, por gentileza. Dinheiro é comigo, eu sei comprar e vender carro, eu sei vender seguro, tá? Ok? Conhece a mexa, Espírito Santo? Então aqui você deixa comigo. Eu estou sabendo o que eu estou fazendo. E aí a gente vai quebrando a cara. Aí lá na frente, sabe o que a gente faz? Culpa a Deus. É porque o Senhor não olha para mim. A impressão que eu tenho é que quem não tem Deus está melhor do que eu. Porque eu vou na igreja, eu dou meu dízimo. Aí a boca murcha começa a falar. Eu não sei nem se está valendo a pena, Senhor. Um dia eu cheguei para o irmão e falei assim: e aí, firme com Jesus? Olha a resposta do infeliz. Falei: Jesus está te batendo, acho que ele está te espancando. Ele está te fazendo mal? Larga ele! Jesus não é isso, não! Não, tem gente que está caminhando com Deus, ele está se arrastando. Por quê? Porque ainda não conhece esse poder maravilhoso desse Espírito que pode transformar a nossa história. Agora, tem os inimigos do avivamento, e a gente tem que estar atento a eles, porque esse avivamento está vindo, mas é possível você estar no meio do avivamento e não ver. Cegueira espiritual é um negócio louco. É possível você vir num culto e falar assim: não gostei do louvor, não fui tocado pela palavra. Mas o negócio é o seguinte: quando você usa um óculos, outro dia eu peguei um óculos dos meus filhos têm um óculos verde, lente verde. Você vê o mundo todo verde. Mas o mundo está verde? Não, só o Hulk vê o mundo verde. Mas quando você não está bem, e quando você está vazio do Espírito Santo, você acha que o culto foi vazio do Espírito Santo, mas é você. Você acha que o pastor está em pecado. Mas que sermãozinho 1,99 que esse homem pregou. Não é você que está valendo 1,99. Tudo está ruim, mas essa igreja é barulhenta. Por que esse Vinícius manda pular? Eu estava todo com o cabelo organizado. Você fica chato, você fica antipático, você fica pegajoso. Ou você fica pegajoso ou fica escondido, não quer conversar com ninguém. Não, tudo bem? Não. Pega na mão de quem está do lado. Ei, mas que droga. Ô irmão, diga para quem está do seu lado: você é o Hello Kitty de Jesus. Você é o Hello Kitty de Jesus. Você quer morrer, você está mal, mas não é porque você está vendo o mundo pelos óculos da dor e da sequidão. Você está doente, e você acha que está tudo doente. Nessa noite Jesus quer sarar a gente. Como? A arma de Deus para mudar a história humana é Ele mesmo. É o seu Espírito em nós. Quem pôs em ordem o caos inicial da criação? Que está lá em Gênesis capítulo 1, verso 2. O Espírito Santo é expert em pôr em ordem o caos. Sua vida está uma baderna, uma bagunça. Sua vida é rolo, em cima de rolo, confusão dentro de casa, confusão nas finanças, confusão no menino. Ele conserta tudo. Por quê? Porque Ele nos fez. Gente, nós temos que entender isso. Eu contei uma vez que eu tinha um celular, graças a Deus eu melhorei de celular, o Steve Jobs me ajudou. Eu tinha um celular que esse celular era possesso, endemoniado. Ele só podia ser. Ele tinha dias específicos para ele estragar. E era sempre quando eu mais precisava. E um dia eu estava no shopping, levei naqueles quiosquinhos. Quem já viu aqueles quiosquinhos no meio de shopping? Falei: tia, isso aqui morreu. Certa para mim? Ela pegou, a menina olhou, desmontou, falou assim: é sério, a história aqui é ruim. Falei: eu vou rodar no shopping, depois eu pego. Beleza. Rodei, comi. Aí quando eu voltei, me cobrou R$150. Faria mais do que o celular. Me esqueci de perguntar o preço, tinha que pagar. Paguei, aí saí. Eu já cheguei em casa com ele endemoniado de novo. Já não ligava, já não fazia chamada, já estava louco. Aí eu falei assim: estou cansado. Aí ali na Francisco Salles tem a autorizada dessa marca. E eu estava lá perto vendo um negócio lá de um médico.
Falei assim, vou na autorizada, velho. Cheguei na autorizada, falei assim, ó, eu tô com esse celular aqui, ó. Esse celular aqui não existe não, velho. Esse celular aqui não tem lá a Bíblia não, ele é muito ruim. O tio pegou e falou assim, você está tendo problema com ele de quê? Eu falei o que era, ele falou assim, eu vou resolver agora. Eu falei, não, me dá uma senha aí, eu volto aqui daqui a 40 anos. Isso aí é coisa para uma vida inteira. Ele falou assim, me dá um minuto. Entrou lá dentro e voltou com 30 segundos. Tá pronto. Eu falei assim, vocês mexem com macumba aqui, não? O que é isso que você fez? Sabe qual foi a resposta do cara? Aqui é autorizada. Sabe qual é o nosso problema? A gente leva a nossa vida naquilo que não é autorizado. Por isso a gente está sempre estragado. Mas o Espírito Santo é autorizado. Ele te fez, ele te conhece. E ele toca onde precisa. E ele muda a nossa história. Agora, tem os inimigos. Primeiro inimigo do avivamento é o materialismo. O que é o materialismo? Empolgação com objetos, com dinheiro, com posses, em detrimento das coisas espirituais. É você valorizar mais esse bicho aqui, ó. Dá um close nesse bicho aqui. Do que esse outro aqui, ó. Um pastor certa vez me disse assim, Lucinho, na minha igreja são esquecidos em média 15 a 25 Bíblias por culto. Eu falei, pastor, alguém já esqueceu o celular? Mas nunca. Nem velho, nem carcaça de celular fica. Carteira não fica nenhuma. Um dia acabou o culto, cheguei assim na porta da igreja, vários jovens, um monte de rapazes, uns rapazes grandes, bonitos, e todo mundo conversando assim, um grupo. Falei, deve ter uma menina muito gata aí dentro, deixa eu ver o que é. Entrei, enfiei a cabeça lá dentro, o que está rolando aí? Foi quando lançou o primeiro iPhone. E os caras assim, meu Deus do céu, isso aqui lava, passa, cozinha, isso é demais. E mostrando, e os aplicativos fazendo. E eu ali, olhando, e resolvi olhar na mão dos caras. Dos 12, tinha 2 com Bíblia. Aí eu fiquei meio bravo, irmão. Kung Fu Panda entrou em mim. Eu falei assim, vocês não merecem estar na casa do Senhor, porque vocês trazem essa droga desse iPhone que o japonês já fez melhor, mas a palavra de Deus não combina com a minha camisa, meu músculo, não combina com a minha roupa Hollister. Não combina. Se semana que vem vocês não aparecerem aqui com Bíblia, vocês vão descobrir o que é um pastor dar jiu-jitsu em vocês, velho. Não, sim senhor, sim senhor, sim senhor. É isso, é o materialismo. É você achar que o resumo da vida é bens. Isso é a coisa mais idiota do mundo. Tem um pastor querido, amigo meu, que foi certa vez à Suécia e foi fazer um city tour. Aí a mulher do governo sueco falando, aqui na Suécia todo mundo tem isso, todo mundo tem carro, todo mundo tem casa, todo mundo tem plano de saúde, todo mundo tem do berço à morte, o governo dá tudo e tal. E falando que a Suécia é a coisa mais deliciosa do mundo. Quando acabou, meu amigo levantou a mão e falou assim, por que aqui então é o maior índice de suicídio do mundo? A tia queria suicidar. Vou até falar uma outra coisa. O dinheiro, quando você está vazio do Espírito Santo, só serve para potencializar o seu potencial de pecar. Porque se você não tem dinheiro, você não compra o crack. Você não vai na balada que vai ter no sítio lá, onde todo mundo vai ficar pelado lá. Você não tem dinheiro, então você não tem como ir nos lugares onde o pecado está rolando para valer. Então você tem que ficar dentro de casa comendo miojo mesmo. E assistindo o Michel Teló. É porque está em pecado. Entendeu? Materialismo é o mínimo. Quem sabe você vem de uma família onde seus pais sofreram muito financeiramente e agora você está com o seguinte lema: eu não vou viver o que o meu pai e minha mãe viveu, eu vou viver para ter grana. Você vai viver para... Esse é o objetivo da sua vida. Segundo inimigo do avivamento é a falta de vontade. É a pessoa que simplesmente diz assim: eu gostei tanto daquela pregação do pastor Lucinho, acho assim, me fez uma cosquinha tão espiritual. Mas, não tem vontade de mexer com isso não. Não, depois esse negócio do Espírito Santo me enche, aí me manda para a África. Aí manda eu largar minha faculdade, enfiar para dentro de um seminário e ficar lá. Aí eu não quero não. Aí ele me manda ler a Bíblia, eu não quero ler Bíblia.
Falta de vontade, é falta de vontade. A pessoa olha e fala assim: é tudo tão lindo, mas deixa eu voltar para a minha vidinha medíocre aqui, dá licença. Vira um fútil. Por isso que nós temos aí fora essa geração High School Musical, totalmente bem vestida, mas idiota, fútil, vazia. Você conversa com as meninas, com os caras na porta da faculdade, todo mundo bonito, mas sai cada coisa idiota da boca dele, você fala assim: mentira que esse povo é vazio assim. E são eles que estão virando os doutores da nação. Eu não tenho nada contra a faculdade, mas ultimamente a faculdade está se tornando um lugar de formar pessoas anti-Deus, tá? Que combatem a Bíblia, e que combatem a igreja, e que combatem pastor. E nós não podemos ficar calados não, porque você está pagando a faculdade para entrar lá e sair com conhecimento, e não para ver um professor insultar a palavra de Deus lá dentro não. Terceiro inimigo do avivamento são os problemas pessoais. A pessoa ouve uma palavra, começa e fala assim: ai, Lucinha, eu gostei tanto, cara, eu só vou casar que aí eu resolvo essa tentação sexual. Já estou até sentindo. Eu vou ficar mais crente que o apóstolo Paulo assim que eu resolver essa taradice que eu estou nela. Você, querido, que assiste pela TV, aperta a tecla SAP aí, para você entendendo tudo, tá? Um empresário falou assim comigo: eu gostei tanto dessa mensagem sua sobre o Espírito Santo, eu estou só esperando concretizar uma grande venda, que aí eu vou saldar todas as minhas dívidas, aí eu vou ter tempo para o Espírito Santo. Que lindinho. Você, Espírito Santo, você espera na fila, porque eu tenho coisa mais importante do que você. Seus problemas pessoais não podem te impedir de querer esse avivamento. O diabo está tentando parar a gente. Todo dia vai vir uma notícia ruim, e as notícias ruins muitas vezes vêm para nos parar. Não pare. Quarto inimigo do avivamento, sabe qual é? As distrações da vida. Pagar as contas, internet, televisão, os estudos, as amizades, até mesmo a igreja. Olha, eu vou falar, é possível uma pessoa se envolver tanto com a obra de Deus que ele acaba esquecendo o Deus da obra. Ele canta para Deus e Deus olha lá de cima e fala assim. Ele prega no púlpito, Jesus fala assim: meu Pai de amor. Aí o pai fala: ô pai, não tem condições, esse pregador não tem lógica. Então vamos mudar de canal, filho. As distrações, o mundo, a vida, a correria vai nos tapeando. E aí os anos passam, e aí você levanta um dia com 40, com 50, com 60 anos de idade. Outro dia eu conheci um homem, 60 anos de idade. Aos 18 Deus disse para ele: larga tudo e vem ser um pastor que eu vou te usar para ganhar o mundo inteiro. Ele falou: não, eu quero ser empresário. E ficou naquele sonho dele de ser empresário, e corre para lá, corre para cá. Aos 60 anos de idade, ele é um dos homens mais ricos desse país. Ele tem 3 jatinhos, esse homem tem milhares de funcionários, mas ele sentou na cama no dia do aniversário de 60 anos dele e desabou a chorar. E disse: Deus, eu me distraí com meus sonhos pessoais, e agora eu perdi esse avivamento. E ele é crente, nunca parou de ir na igreja, nunca parou de dizimar, mas o grande propósito de Deus para a vida dele nunca foi cumprido. Ele poderia ter sido uma Ferrari, foi um Fusquinha. As distrações. Quinto inimigo do avivamento, sabe qual é? O orgulho. É a pessoa que diz assim: ah, pastor, isso é coisa para gente nova convertida. Eu já sou crente há mais tempo, aleluia. Eu já virei assim, um fiscal da fé, glória a Deus. Eu fico olhando para eles dizendo: eu já fui assim bobinho, chorava. Não, agora eu fico ali de bobeira ouvindo o culto. Acaba o culto, eu levanto a minha nota 7.3. Nota 2, a banda não era legal. Nota 9, pregou o pastor que eu queria. É o orgulho. Eu não preciso disso, eu já estou bem. Ai, Jesus, que a gente não tem esse espírito nunca dentro de nós. Qual é o outro inimigo do avivamento? Não queremos cumprir o ID. Deixa eu fazer uma pergunta: você tem coragem de pegar um carro, levar no posto de gasolina, encher e pegar ele, parar na garagem, deixar ele 2 anos estacionado com o tanque cheio? Para que você enche um carro? Para andar no miserável, sim ou não? Para andar nele.
Para que Deus vai encher uma pessoa do seu espírito se essa pessoa não quer nada com o weed? Um jovem falou comigo: eu gosto de ser cheio do Espírito Santo, sabe para quê, pastor? Para eu sentir gostoso. Doido. É doido. Não é para isso que o Senhor nos chamou. Que mais? A pessoa às vezes quer ser cheia do Espírito, não é cheia do Espírito Santo por causa de incredulidade. Ela ouve tudo isso que nós estamos falando aqui e diz assim: tudo muito legal, pastor, mas eu não creio, eu não acredito. Olha algumas diferenças entre a pessoa cheia do Espírito Santo e a vazia. A vazia é preocupada e ansiosa. Olha a cara de uma pessoa vazia do Espírito Santo, é assim, ó. E uma pessoa cheia, ela é assim. A pessoa cheia, gente, ela não é uma hiena idiota, fica rindo igual louca, não. A pessoa cheia, ela está serena. Ela achou o sentido da vida. A busca dela cessou. Ela não está atrás de um homem para ela poder ser feliz. Um homem vai ser um complemento daquilo que Deus já deu para ela. O dinheiro vai ser um complemento, é a cereja do bolo, mas o bolo está garantido. Viu, menininha que está aqui hoje, que está me assistindo? Você nunca vai encontrar um noivo da terra e ser feliz com ele, enquanto não tiver um caso de amor com o noivo do céu. Nunca. Primeiro ele, depois alguém. Preocupação. E como é que é a pessoa cheia do Espírito Santo? Ela é descansada. A pessoa cheia do Espírito Santo é muito irritante, porque a cara deles é muito irritante. A pessoa cheia do Espírito Santo é assim, ó. Chega com essa cara no trabalho, eles vão falar assim: que cara é essa que eu vou te matar com essa cara de palhaço? Vai embora daqui, chega dentro de casa assim. Eles vão cair de faca em cima de você, porque o mundo está endemoniado. Se você não ficar endemoniado junto com eles ficam endemoniados o dobro. Pessoa vazia do Espírito Santo, ela é bruta e grossa e sem educação. Ela não dá bom dia, ela não ajuda nada a ninguém. Ela tem um rinoceronte dentro dela, dá coice em todo mundo. Ela é bruta, ela é arrogante, ela é grossa. Pessoa cheia do Espírito Santo, ela é educada e mansa, porque o Espírito Santo chegou no temperamento dela e fez assim: oa, oa, sit. Eu não levo desaforo para casa, sit. Pessoa vazia do Espírito Santo, a felicidade na vida sentimental é tudo para essa pessoa. Caso, logo existo. Não caso, logo não valho nada. Pessoa cheia do Espírito Santo, é a felicidade na vida espiritual que conta. Ela sabe que ela pode até estar sem dinheiro hoje, mas se ela tiver com o coração bem com Deus, uma hora isso muda. Agora não adianta ter dinheiro e estar mal com o Senhor. Pessoa vazia do Espírito Santo, são conversas vazias e fúteis. Sai nada, não sai nada. Você vira o cara de cabeça para baixo, não sai um versículo, não sai uma música para te animar, não sai nada, nem silêncio, porque se ficasse calado também era uma bênção. Mas fala igual rádio AM, mas não sai nada de bom. Mas a pessoa cheia do Espírito Santo fala pouco, mas fala palavras de vida. Chega perto da pessoa e diz assim. Ontem uma jovem me disse assim: eu sou lésbica. Eu falei: você não é. Diga comigo: eu não sou lésbica. Ela falou: eu não sou lésbica. Eu falei assim: você é uma profeta do Senhor. Fala assim: eu sou uma profetisa do Senhor. Ela falou: eu sou uma profetisa do Senhor. Fala comigo assim: eu sou a pessoa mais crente lá de casa. Ela falou: eu sou a pessoa mais crente lá de casa. 15 anos, apaixonada por outra garota, e veio chorar comigo, falar que quer deixar essa vida, mas não consegue. Eu comecei a fazer ela falar um monte de frase. Fala, vai falando mais, e vai falando, vai falando. Essa garota pirou, endoidou na minha frente, começou a chorar, largou tudo, falou assim: acabou, eu não sou mais nada disso, eu estou indo lá agora, eu vou terminar o namoro, eu vou falar com a minha mãe, eu vou mudar meu chip do celular, ninguém mais, eu vou mudar a minha vida. Seja a boca de Deus para alguém. Pessoa vazia do Espírito Santo
A pessoa vazia do Espírito Santo, falta poder para ela. Pessoa cheia do Espírito Santo, sobra poder até para os outros. Pessoa vazia do Espírito Santo, ela é materialista e gananciosa. Mas a pessoa cheia do Espírito Santo, ela é desapegada e generosa. Você quer medir avivamento? Um dos maiores métodos de medir avivamento é medir o quanto você dá. Que a pessoa cheia do Espírito Santo, ela é até perigosa. Porque ela não faz conta muito, ela é meio virada. Jesus não tem que pedir duas vezes. Um dia eu estava no culto sentado e eu estava meio no alcatra, na época. Estava meio carnal, meio... Jesus falou assim, vai ali agora. E o pastor falou do púlpito assim, o Senhor está me dizendo que algumas pessoas vão dar R$1.000. O Espírito Santo falou comigo assim, é você! E eu fiquei sentado. Ai, vamos ver se Jesus desfala isso. Nisso, passou um jovem por mim, foi para o altar, falou, passou outro e foi, e eu fui o terceiro. Eu cheguei no altar, eu só sabia chorar. Falei, Deus, está vendo? Está vendo? Eu poso de louco por Jesus, mas esses meninos aqui que eu estou ministrando na vida deles, estão com o coração mais... Eu hesitei, eles não hesitaram. Eles passaram na minha... Era para eu ter sido o primeiro a chegar lá, mas e a mão de vaca do inferno? Ai meu Deus do céu, vai faltar. Ai. Se você está cheio do Espírito Santo, você fica igual ao seu pai. A Bíblia diz que Deus amou o mundo e deu. Deus amou o mundo e deu. Quem está cheio do Espírito Santo também, a vida da pessoa é dar. Pessoa vazia do Espírito Santo, a preocupação exagerada com a aparência física. Por que tem que investir muito no visual? Tem que usar roupa de marca para compensar a ausência da marca da promessa que não tem dentro dele. Aí como não tem nada dentro, tem que usar do lado de fora. Mas a pessoa cheia do Espírito Santo, ela preocupa mais com o coração. Escuta isso aqui, eu vou direto nas igrejas pregar, e às vezes eu estou no altar com os pastores assim, e eu sempre pergunto para o pastor assim, quem é a menina mais bonita da igreja, que todo mundo quer casar aqui? E os pastores sempre me apontam, nunca é a que eu acho mais bonita. Outro dia eu fui na igreja e falou assim, aquela ali, pastor, que todo mundo quer casar. Eu falei, sério? Tem lógica. O pastor me cutucou e falou assim, eu sei, mas ela é a mais cheia do Espírito Santo. Menina, você quer ficar irresistível? Homem, você quer ficar... Quando você se enche do Espírito Santo, parece que Deus passa mel em você. Todo mundo quer ficar perto, todo mundo quer pegar. Você pode ser feio, igual o Natal sem carne, mas todo mundo quer ficar com você. Pessoa vazia do Espírito Santo. Agora rapidinho aqui, tocou o teclado, a gente tem que ir. Pessoa vazia do Espírito... Me ouve. Pessoa vazia do Espírito Santo não tem controle sobre a sua sexualidade. Pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem um negócio chamado domínio próprio. Pessoa vazia, briga à toa. Ela levanta de manhã e fala assim, Deus, me deixa cair de pancada em alguém hoje. Por isso que o UFC está tão em alta, porque está todo mundo querendo matar alguém para ver se melhora. Pessoa cheia do Espírito Santo, perdoar é tranquilo. Gente, um dos maiores sinais de que o Espírito de Deus está na sua vida é que você consegue dizer assim, eu te perdoo. Eu perco para você. Perdoar é perder. Eu perco para você. Você está certo, mas perdoa esse desgraçado aqui. Tem que estar muito cheio do Espírito Santo, velho. Pessoa vazia se entrega aos vícios. Pessoa cheia se entrega à oração e à leitura bíblica. Pessoa vazia perde a oportunidade de servir a Deus. Pessoa cheia perde a oportunidade de pecar. Pessoa vazia não louva nem na alegria. Pessoa cheia louva no sofrimento. Ai, gente, outro dia eu fui visitar uma senhora no hospital aqui em BH com o pulmão tomado de câncer. O médico disse que ela vai morrer em 24 horas. Eu cheguei lá, meu Deus do céu, no tubo de oxigênio, já não conseguia mais. Os parentes perto, eu orei com ela, li a Bíblia. Aí ela tirou o tubo e falou assim, eu queria falar. Eu falei, não, que eu fiquei com medo dela morrer comigo ali.
E eu pegar a fama de pastor que mata os outros. Ela falou, eu quero falar assim, respirando com dificuldade. Eu sei que eu não vou viver muito, mas eu queria fazer um negócio. E ela disse assim: eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei para onde vou, como águia vou, nas alturas sou firme. Pula de novo. A pessoa vazia do Espírito Santo é cheia de preferências. Que banda vai tocar hoje? Qual vai ser o pregador? Eu não ouço qualquer um. Aí eu não, meus cornos não batem com aquele cara. Pessoa cheia do Espírito Santo vem ao culto por causa de Cristo. Pessoa vazia do Espírito Santo se aproxima das outras por interesse. Pessoa cheia do Espírito Santo se aproxima das outras por amor. Pessoa vazia do Espírito Santo esquece Jesus. Pessoa cheia do Espírito Santo é louca por Ele. O Espírito Santo é o fazedor de loucos por Jesus. Ele é o garoto propaganda de Cristo. Ele aponta para o Filho de Deus o tempo inteiro. Ele é o marqueteiro de Cristo. Tudo do Espírito Santo é Jesus. Se você se enche desse Espírito, você fica perdidamente apaixonado pelo Filho de Deus. Você não se aguenta de amor. Quero encerrar essa mensagem contando um negócio que aconteceu comigo. Eu lembrei do episódio aqui. Billy Graham, certa vez, chegou numa igreja. Para mim, Billy Graham é o maior homem vivo no mundo hoje. Billy Graham chegou na igreja, ele ia pregar, mas ele chegou mais cedo. O pastor levou ele lá para o fundo e estava tendo uma reunião para excluir um diácono que tinha tomado pinga no dia anterior e tinha ficado bêbado. Isso é um fato real. Quando chegou lá, Billy Graham calado, o pastor falou: vamos excluir fulano? Todo mundo falou: vamos. E o diácono só chorava: me perdoa, gente, me perdoa. Aí perguntaram para Billy Graham, estamos certos, né, em excluir esse homem, sim ou não? Ele falou: só se excluir também todo mundo que está vazio do Espírito Santo. Aí o pastor falou: por quê? Ele falou: por causa do verso que a gente leu hoje. Porque o mesmo verso que diz que é pecado se embriagar com vinho, diz que é pecado não se encher do Espírito Santo. Se vai demitir e excluir quem bebeu, tem que demitir e excluir quem não bebeu dele. Eu estava no aeroporto de Congonhas há um tempo atrás. Eu passei lá hoje e eu me lembrei dessa história. E eu estava andando em Congonhas. Eu tinha que ficar 4 horas esperando a conexão, andando com a minha malinha. Comia um pão de queijo, voltava, comia outro, e comia mais 5 pães de queijo. E andando, sabe o que eu comecei a notar? Todo mundo me olhando. Notei menino me olhando, mulher me olhando, muito homem me olhando. Falei: meu Deus, esse povo aqui, meu Jesus de Nazaré, esses homens não são muito homens não, meu pai. Perdoa aí os paulistas, tá? Vocês são homens. Mas muito homem me olhando, tudo de terno, me olhando, me encarando. Falei: meu Deus. E eu estava com a jaqueta de couro, com o All-Star que eu gosto de usar. E aí eu comecei a me achar. De verdade. Comecei a fazer paradinha assim. E andando. E o povo me olhando mesmo, me olhando. Só que eu sempre, desde que eu nasci, eu preciso de óculos para ver longe. Eu fiz uma cirurgia, mas a cirurgia foi para o espaço. Então, bom de não enxergar direito é que eu não estou vendo o rosto de ninguém direito aqui. Então, eu não estou nem... É bom que aí o pregador prega sem medo. E aí, então na verdade eu não conseguia muito olhar nos olhos do pessoal, mas eu via que eles estavam todos me olhando e comentavam. Aí uma hora eu passei perto de um café que tem dentro do aeroporto de Congonha, e eu passei bem pertinho de 2 tias que estavam sentadas assim na paradinha lá. Quando eu passei, aí eu vi os olhos delas, e eu notei que elas não estavam olhando para o meu rosto, nem para o meu tupete. Esse tupete do Jimmy Neutron, do Tintim. Sabe onde elas estavam olhando em mim? Para minha barriga. Porque eu tinha mandado fazer uma camiseta assim. Eu pus o rosto do Che Guevara na camisa
rosto mesmo do Che, e nesse rosto do Che eu coloquei uma coroa de espinho. Como eu sei que o Che Guevara é o cara, eu tenho até uma mensagem sobre isso, o maior revolucionário, onde eu comparo a vida do Che com Jesus. O Che foi eleito o maior herói dos jovens do mundo inteiro no século XX. Então eu tenho uma mensagem onde eu falo tudo da vida do Che, e eu mostro que o Che foi um trombadinha de 5ª categoria, e Jesus é que foi o verdadeiro revolucionário. E eu fiz essa imagem do Che com uma coroa de espinho, e escrevi em cima Jesus e embaixo o maior revolucionário. Aí eu me liguei, falei, esse povo não está olhando para mim não. E o Espírito Santo suavemente me disse uma frase, que é a frase que eu tenho que dizer ela aqui para encerrar. Ele disse assim: ô Lucinha, o que te torna especial sou eu. Se faltar esse Espírito na minha vida, eu prefiro morrer, porque eu vou virar um péssimo marido. Eu já não sou muito bom. Meus filhos, meu pastor não vai poder contar comigo não. Se eu virar um cara vazio, eu sei o meu potencial para o mal. Eu sei o porquê é que eu viro da noite para o dia. E nessa noite eu queria orar para que a gente vivesse um avivamento de novo, para que esse Espírito Santo nos enchesse e a gente sair daqui entendendo que a nossa diferença de todo mundo aí fora, crente não é melhor nem pior do que ninguém, crente é diferente. Nós temos esse Espírito que nos ajuda a sorrir mesmo no meio do sofrimento, que nos ajuda a cantar mesmo num velório, que nos ajuda a ser santo mesmo quando tudo despeca. Eu quero orar, fico de pé. Um dia eu estava assistindo um filme lá em casa, filme muito ruim, não tinha nada para fazer, 1h da manhã, minha mulher dormindo, e eu olhando aquele filme ruim, muito ruim, com um rapper americano chamado 50 Cent. Estou lá assistindo aquele filme, e comecei a conversar com o Espírito Santo, esse filme é ruim demais. Olha aí, Jesus, eu tenho certeza que eles gastaram milhões para fazer um filme que não vale nada, e esse cara não canta nada, e o filme não vale nada. Sabe que o Espírito de Deus falou comigo? Mas pelo menos o título desse filme podia ser o título da sua vida. Eu fiquei tão de bobeira. Eu falei, o senhor conhece o 50 Cent? E aí eu apertei aquela paradinha para ver qual o nome do filme, que eu não sabia o nome. Então eu apertei e apareceu lá assim: Viva Rico ou Morra Tentando. É o nome da droga do filme. Viva Rico ou Morra. Eu falei, Espírito Santo, esse aqui tem que ser o nome do filme da minha vida. Ele falou, não, o título da sua vida podia ser assim: Viva Cheio ou Morra Tentando. É mais lucro a gente partir dessa terra hoje com 20 e poucos anos, 30 e poucos, 40 e poucos, do que viver 50 anos, 100 anos, 200 anos vazio, se arrastando com depressão pelas ruas da cidade. Levante as suas mãos e comece a pedir esse Espírito na sua vida. Espírito Santo, enche a gente, Senhor. Nós já vamos para casa daqui a poucos minutos, mas a gente tem tanto desafio para a gente amanhã, Deus. Tem tanta coisa para acontecer na nossa vida nessa semana. E se você não nos encher, Espírito Santo, dá-nos Azusa de novo. Dá-nos Azusa de novo. Desperta as crianças para a oração. Tira elas da frente do videogame, Deus. Elas só ficam no videogame. Deus, acorda os adolescentes, Pai. Eles só ficam na internet, só na internet o dia inteirinho. Pai, acorda os jovens, Senhor. Uma tentação sexual tão forte vindo sobre o jovem. Meu Deus, nós não vamos aguentar se o Senhor não nos encher. Os homens e as mulheres, Pai, muitas vezes tudo que querem é só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Todos repitam comigo uma oração. Diga assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu te entrego minha vida. Chega de viver do meu jeito. Eu quero o teu jeito. E o teu jeito tem nome. É o Espírito Santo. Dá-me esse Espírito agora. Muda a minha história. Reprograma a minha mente. E
Faz de mim um louco por Jesus. Em teu nome eu oro, me entregando a ti. Amém.